Vamos supor que a gente tem dois condutores cilíndricos idênticos, geometricamente idênticos. Cada um deles, só que um deles vai ser feito de carbono e o outro de tungstênio. A diferença na composição dos materiais que eles são feitos vai fazer com que cada um tenha uma certa resistividade. A gente vai representar pela letra grega Rho, que determina a resistividade de cada material. A resistência do condutor cilíndrico ela vai depender não só da resistividade, mas também do comprimento em que a gente está trabalhando sobre a área da secção em questão. Ou seja, a resistência de um material ela é diretamente proporcional à resistividade do meio do condutor e também ao comprimento de tal. Só que ela é inversamente proporcional à área. Ou seja, se a resistência aumenta, a área diminui. Se a área aumenta, a resistência diminui. Agora a gente vai fazer um exercício que está no caderno que diz o seguinte. A resistividade elétrica do cobre é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms por metro. Calcular a resistência de um fio de cobre de 0,5 metros de comprimento e 0,85 metros quadrados de área de secção transversal. A gente tem que ver se tudo está nas unidades do Si para a gente não ter problemas. Por exemplo, o comprimento está em metros e a área está em metro quadrado, que é o definido lá. Então, a gente tem essas duas informações. A gente pode usar a fórmula. Resistência é igual a comprimento. Quanto que é? 0,5. 0,5 eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a menos 1. Porque vai andar uma casa para lá. Vezes o Rho, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, sobre a área da secção transversal, que é 0,85 vezes 10 elevado a menos 4. A gente pode escrever 85 vezes... Andamos duas casas, né? Para lá, então a gente vai o quê? Vai diminuir. Vezes 10 elevado a menos 6. É igual a... Vamos fazer essa conta aqui. 5 vezes 1,7 primeiro. 5 vezes 1,7 é igual a 8,5. Vezes 10 elevado, ó. Multiplicação de potências. A gente o quê? A gente soma os expoentes. 10 elevado a menos, porque a gente tem a mesma base. 10 menos 1, menos 8, menos 9. Dividido por 85 vezes 10 elevado a menos 6. Vou apagar aqui para resolver direito. Ó, apaguei e mantive o que eu tinha. Vamos fazer agora a divisão. Eu divido esse por esse, depois esse por esse. 8,5 dividido por 85 é 0,1. Vezes 10 elevado a... Divisão de potências de mesma base, base 10, a gente subtrai os expoentes. Menos 9, menos 6. Subtração de expoentes. 0,1 vezes 10 elevado a menos 9 mais 6, menos 3. Então, vamos deixar em notação que tem que estar entre 1 e 9,9, que está 0,1, seja menor que 1. Vamos mandar uma casa para lá, isso vai diminuir para uma casa aqui, menos 4. Era resistência, né? Então a unidade é 1. 1 não faz diferença, então a gente pode colocar só como 10 elevado a menos 4 ohm. E essa é a resposta. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que são as associações de resistores. A primeira delas é a associação em série. Ocorre quando a gente tem vários resistores e por eles vai passar a mesma corrente elétrica. Eles estão associados um do lado do outro. O que acontece? Nesse resistor aqui, o terminal de entrada dele, onde ele começa, vai ser igual ao terminal de saída do outro. E a gente vai ter duas propriedades principais quando se tem uma associação de resistores em série. A primeira delas vai dizer que a tensão total vai ser igual à tensão parcial em cada um dos resistores. No caso, a gente tem 3 resistores, 3 tensões parciais. Se a gente calcular separadamente cada uma delas, por exemplo, aqui, a primeira delas, como se calcula uma tensão? O 1 igual ao resistor 1 vezes a corrente, que vai ser a mesma para todos. Para o 2, o 2 igual a resistor 2 vezes a corrente, que é a mesma para todos. E resistor 3 faz a mesma coisa.
E a segunda propriedade diz que a resistência equivalente da associação é igual à soma das resistências parciais. A gente tem 3 resistores aqui, então são 3 resistências a serem somadas para ter a resistência equivalente total da associação em série que a gente está trabalhando aqui. Agora a gente tem a próxima associação, que é a associação dita em paralelo. Como ela vai ocorrer? A associação em paralelo, como você pode saber, os resistores eles estão em paralelo, ou seja, eles estão como numa linhas como se fossem nunca se encontrar. O que acontece aqui? Os resistores eles oferecem vários caminhos para a corrente elétrica ela percorrer. Ela pode vir nesse ou nesse. E o que vai dizer? Que esses elementos eles estão ligados aos 2 polos do gerador, ou seja, o A e o B, A, B, A, B, todos eles. E aí tem as propriedades importantes da associação em paralelo. A primeira delas diz que a intensidade total da corrente é a soma das intensidades parciais da corrente que passa em cada resistor. Por exemplo, se a intensidade total, que é dada por I, é igual à intensidade em 1 mais a intensidade em 2 mais a intensidade em 3. Porque aqui a gente tem o quê? Resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Cada um deles passando uma corrente. No caso, corrente 1, corrente 2 e a corrente 3. E 3. Agora, você tem que prestar atenção numa coisa. O A é o polo positivo e o B é o polo negativo. O que vai dizer a segunda propriedade para a gente? Essa foi a primeira. Que em cada resistor, a diferença de potencial entre eles vai ser a mesma. Ou seja, aqui a diferença potencial total vai ser igual a diferença de potencial em 1 mais igual a diferença de potencial em 2 igual a diferença de potencial em 3. Ou seja, os 3 vão ter a mesma DDP, porque eles estão ligados aos polos do gerador A e B. E por fim, a última propriedade vai dizer assim que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. 3 resistores, 3 resistências parciais que somados o seu inverso, ou seja, 1 sobre 1, quer dizer, quando a gente coloca alguma coisa sobre 1, significa o inverso. Igual ao inverso da resistência equivalente. E agora a gente tem uma regra prática para quando a gente tem uma associação em paralelo formada por apenas 2 resistores. Como que seria a fórmula tradicional? 1 sobre o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências parciais. Então, primeira coisa, tenho 2 denominadores diferentes, eu tenho que fazer o quê? O MMC entre eles. O MMC entre 2 coisas que eu não sei é a multiplicação deles. Então, R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 é R2. Porque a gente já tem R1 aqui e falta R2. R2 vezes 1, R2. Mais R1 vezes R2 dividido por R2, R1. Mais 1 vezes R1, R1. Isso aqui nos dá outra fórmula para resistores, para o inverso da resistência equivalente quando tem 2 resistores. Só que presta atenção, a gente tem que ter o inverso. Então, se a gente quer saber a resistência equivalente, a gente tem que inverter essa fórmula. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O produto dividido pela soma. Isso aqui é só para casos quando a gente tem 2 resistores em paralelo. Se a gente tem um grupo de N resistores e eles, por sua vez, são idênticos, tem que ser idênticos para você poder usar essa fórmula. E eles têm resistência R, todos eles. Eu não preciso usar toda aquela fórmula enorme, eu posso fazer isso aqui. A resistência equivalente, ela vai ser igual a resistência, todos eles têm a mesma resistência, dividido pelo número de resistores. Bem mais prático. Olha esse exemplo, a gente tem uma corrente elétrica que vai percorrer um circuito que, por sua vez, tem resistores associados em paralelo. Ele nos pede a resistência equivalente. Como que a gente calcula isso? O inverso da resistência equivalente, porque é paralela e tem mais de 2, então eu não posso usar aquela fórmula mais fácil de produto dividido pela soma.
é igual ao inverso das resistências parciais. Primeiro resistor, R1, tem resistência 6, 6 ohms, mais R2, 3 ohms, R2, R3 e R4. R3 é 1 ohm. E o último, 2 ohms. A gente tem que fazer o que disso aqui? MMC. Entre 6, 3, 1 e 2. Vai dar 3, 3, 1, 3, 1, 2 vezes 3, 6. Então, 6. Deixa eu melhorar o espaço aqui. Então, o MC tinha nos dado 6. Então, o inverso da resistência equivalente é igual a 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 1, 2. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Mais 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. 12 sobre 6 é igual ao inverso da resistência equivalente. Só que a gente não quer o inverso, né? A gente quer a resistência equivalente. Então, a gente só inverte. Inverteu um lado, inverteu o outro também.